Reforma tributária. Isso aconteceu no início desse ano. Você sabe que no ano passado foi feita a mudança, foi feita a votação desta nova lei e ela foi promulgada no início deste ano, valendo para o início do ano que vem. O que a gente tem que perceber é que agora nós temos uma nova forma de tributar durante 7 anos. Nós vamos ter uma nova forma de tributar e permanece exatamente como está durante esse período de transição. Sai um imposto, entra outro imposto. Nós temos alguns assuntos aqui para expor para vocês. O que vai mudar dentro da reforma tributária? Porque todas as empresas serão afetadas. E quando a gente fala de todas, é todas mesmo. Aquelas empresas do simples, a empresa do meio, lucro real, presumido, arbitrado, todas elas vão mudar a sua forma de tributar os seus impostos, impactando diretamente em muitas situações dentro das empresas. A substituição de tributos, novos desafios operacionais estratégicos. Além disso, a importância de estar preparado para essa mudança que está chegando aí no dia 1º de janeiro. Não. Aqui nós temos só as pessoas que nós convidamos, foi o Paulo, o Gilson e eu mesmo, que estou apenas explicando para vocês o que é essa mudança. Além disso, nós temos um pequeno e grave detalhe. Essa reforma tributária ainda não mexeu na contribuição social e no imposto de renda das empresas. Então, tudo isso que nós estamos falando não mudou o imposto de renda e a contribuição social. Essa mudança deverá ocorrer durante este ano, 25 e 26. O governo prometeu que iria fazer uma mudança em cima disso. Já está na Câmara dos Deputados, inclusive, um estudo para que seja feita a mudança do imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas e também a contribuição social, que eles ainda não sabem como vamos fazer. Mas já tem um projeto de lei, é aquele novo que diz que quem ganha acima de 600 mil durante o ano, isso englobando todas as suas receitas. Quando a gente fala de 600 mil, não é só de lucro distribuído, é tudo e qualquer tipo de receita que você tiver, vai somar e no final, se passou de 600 mil, vai haver uma outra tributação para quem ganha acima de 600 mil no ano, ou seja, 50 mil por mês. Então, isso vai impactar. Desta forma, vamos entrar diretamente na reforma tributária. Tá? Um estudo que foi feito em mais de 1.000 empresas no Brasil, dos mais variados segmentos, ficou implantado, estudado e calculado que 93% de todas as empresas no Brasil pagarão mais imposto. Ou seja, apenas 7% pagará igual ou menos do que paga hoje. Isso significa dizer que a grande maioria das empresas vão pagar mais imposto e não tem como mudar isso. Já está sendo implantado, todas as mudanças que serão necessárias para implantar o IVA dual já está funcionando dentro da Receita Federal. Isso impacta diretamente no nosso processo interno. Então, 93% pagará mais imposto. Isso é uma grande mudança de paradigma de impostos, tá? Hoje, quando a gente fala de mudanças de imposto, a gente imagina, bom, vai sair 2, 3 impostos e vai entrar um novo imposto que é o IVA dual. O que eu tenho para dizer para vocês, quando vocês olham essa imagem aqui, a gente olha o iceberg, nós só temos uma ponta em cima onde ele aparece. E embaixo, geralmente, ele fica extremamente oculto e muito grande embaixo desse iceberg. Se vocês pararem para ver, hoje nós temos que fazer todas essas análises dentro de uma empresa. Ela terá uma necessidade de caixa muito grande e vocês vão entender durante essa palestra. Vocês vão ter que ter um cuidado extremo com o fluxo de caixa de vocês, porque senão terão pouco dinheiro para manter a empresa funcionando. Análise de preço de todos os fornecedores que vocês têm. Além de ter uma tributação, vocês vão ter que saber qual é a tributação de todos os fornecedores para vocês, porque isso impacta diretamente nos custos dos produtos de vocês. Por isso que tem que ser uma análise criteriosa
da tributação dos fornecedores. Além disso, os nossos preços dos nossos produtos também deverão ser estudados, porque durante 7 anos nós vamos ter o atual sistema que nós temos com um novo sistema de implantação do IVA dual, que é o IBS e o CBS. Isso impacta diretamente na forma de calcular o produto de vocês. Além disso, nós vamos ter que ter uma margem, uma análise das margens de contribuição de cada produto, porque terá que ter um cuidado extremo. Aquele produto que está me dando prejuízo, ele vai ter que ser analisado se dá ou não para continuar fazendo aquele produto, porque isso impacta diretamente no financeiro. Por isso que tem que ter profissionais nos acompanhando e nos ensinando como que calcula esse novo imposto que é o IVA dual. Além disso, vocês vão ter que ter um sistema muito robusto de cuidado com a emissão da nota fiscal, porque vocês vão entender quando a gente faz o fechamento do mês, ele fechou definitivo. Não existe como voltar depois e corrigir um erro que foi feito por qualquer sistema, qualquer pessoa que tenha feito um cálculo errado do imposto. Isso impacta diretamente no sistema que a gente tem. A implantação do controle financeiro isso é de extrema necessidade, porque nós estamos falando de dinheiro, não é troca de imposto, é dinheiro que estamos falando. O ciclo do recebimento do nosso produto versus o ciclo de pagamento do nosso produto terá que ser mudado. Ou eu vou receber antes, ou eu vou pagar depois, mas todos vão estar no mesmo nível, cuidando com seus fluxos de caixa. E terá que ser bem aprimorado o sistema para evitar problema. Análise de impactos comerciais, tem contratos que a gente tem dentro das nossas empresas que todos eles deverão ser estudados novamente para saber se impacta ou não no nosso sistema. Porque, afinal, o contrato que está valendo hoje, ele vai ter que ser mudado a partir da data da implantação, porque senão eu vou pagar mais imposto e não vou nem perceber, que é bem pior. Planejamento tributário criterioso. Cada empresa terá que fazer o seu planejamento tributário, uma análise muito criteriosa para saber se o simples vale a pena, se o presumido vale a pena, se o lucro real vale a pena a tributação. Além disso, outras mudanças vão ter na organizacional da empresa, porque a reestruturação de tudo isso impacta na forma que a gente trabalha dentro dos nossos negócios. Por isso que tem que ser muito bem trabalhada essa reforma tributária e ela é de grande impacto financeiro. Vocês vão perceber ao longo dessa palestra. Mas vamos ao que importa para vocês ali. Quando a gente fala de substituição de tributo, quais são os tributos federais que vai ser substituído? Nós temos aqui o PIS e o COFINS, ele vai ser substituído a partir do ano 2026 pelo CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A partir do ano 26 ele entra com 1%. No próximo ano, que é o ano 27, já entra com 100% do valor novo do CBS. Sai o PIS e COFINS e entra o CBS. Logo depois, lá no ano 2029, porque é logo ali, passa muito rápido todo esse período, já vai entrar o ICM e o ISS, a mudança do ICM e também do ISS de todas as prefeituras que existem no Brasil. E vai ser substituído pelo IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Lá também no ano 20... esses dois impostos iriam ser criados o IVA dual, porque nada mais é do que um mesmo IVA, porém dentro tem dois IVA dual, que é o imposto do CBS, federal, e o imposto IBS, que é o estadual e o municipal. Quando nós pagarmos o nosso IVA futuro, terá dois impostos ali dentro. Além disso, nós vamos ter a substituição do IPI. Ele vai ter alíquota zero, em alguns casos, com raras exceções, vai continuar o que está valendo hoje. Vai ser substituído pelo imposto seletivo, que hoje nós estamos apelidando esse imposto de imposto do pecado. Aí vocês vão entender logo na frente o porquê que é o imposto seletivo / imposto do pecado. Bom, continuando aqui, nós temos a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS federal.
vai ser criado um único imposto para ser calculado todos os nossos impostos. Vai sair o PIS e o COFINS e vai entrar esse CBS, visando uma simplificação nos cálculos. De fato, lá no ano 33 será mais fácil calcular. Só que hoje, até nós chegarmos lá, vai ter muito trabalho para ser feito dentro das empresas. E quando eu falo muito, é muito mesmo, vocês vão perceber. Também tem o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que inclui o estadual e municipal. Ou seja, poderá ter 27 alíquotas, cada estado poderá ter sua alíquota. Assim como poderemos ter 571 municípios com a sua alíquota variada, porque o imposto que hoje nós pagamos é com base aonde está sendo industrializado ou comercializado. A partir da manhã, com o IBS, é onde eu vou entregar a mercadoria. O imposto vai ser da base da entrega, onde eu estou entregando a minha mercadoria, que vai mudar a minha alíquota, o meu imposto IBS e o CBS, que é o IVA dual que nós estamos falando. Quando a gente fala desses dois impostos, a gente tem que alertar um empresário brasileiro que hoje ele tem que começar a pensar nessa reforma tributária agora. Quais são os impactos que haverá dentro da empresa dele? Aonde ele vai ter que mexer? O que é que ele vai ter que ter a ciência e a sabedoria de como ele vai poder implantar isso ou não? Por isso que nós estamos alertando os empresários do que precisa ser feito. Por quê? Neste ano, 2025, nós vamos ter que estudar todos os nossos fornecedores, um a um. Eu vou ter que saber qual é a tributação lá da empresa do Paulo, da empresa do Gilson, para saber qual é o impacto que ele vai dar dentro da minha empresa. Porque o governo está afirmando, isso de fato está na lei, 100% de todas as nossas compras haverá o IVA dual. E haverá um crédito onde a gente vai poder fazer. Só que esse crédito, se for no simples, sem o dual, eu estou falando para vocês que hoje nós temos o simples puro, amanhã vai ter o simples puro e outro simples com o dual dentro. Dependerá do próprio empresário a análise que ele vai ter dentro dos seus negócios. Então, o impacto que ele tem agora, ele é extremamente necessário, porque isso já vai mudar a sua forma de tributar, já vai mudar a sua forma de ter lucratividade e também a sua margem de contribuição. Então, o sistema de estudar os fornecedores, imagine vocês vão ter que ligar para todos os fornecedores e saber qual é a tributação que ele vai entrar em janeiro. Tem empresários que eu conheço que eles ainda nem sabem o que é uma reforma tributária. Então, como é que ele vai te dizer qual é a tributação que ele vai ter em janeiro do ano que vem? Nós vamos ter que ajudar até mesmo os nossos fornecedores a se enquadrar de uma forma correta. Por isso que o empresário brasileiro ele precisa mudar a sua forma de pensar. Além disso, vamos ter que adaptar os nossos sistemas internos. Tudo isso nesse ano, do ano 2025. Vamos ter que fazer isso aí. Porque a reestruturação de preços do nosso produto impacta diretamente no sistema que emite a nossa nota. E se nosso sistema não estiver preparado para essa mudança, daqui a pouco nós vamos ter que trocar. E trocar um sistema, todos nós sabemos a dificuldade que existe para a troca de sistema. Ela é muito trabalhosa, dá muito tempo e precisa muita adaptação para conseguir fazer. Além disso, nós vamos ter que mudar, treinar a nossa equipe interna para que eles saibam como comprar. E quem é que vai fazer isso? O empresário ele está lutando para sobreviver nesse mar de problemas que a gente tem dentro dos nossos negócios. Vai ter que ter um profissional para cuidar disso, para ensinar nossa equipe interna a fazer correto para evitar problema. O contador ele vai ter que estar muito mais avançado do que ele próprio, para ele conseguir ensinar os seus empresários, os seus clientes a trabalhar melhor com a sua tributação, porque senão ele vai pagar mais imposto. E hoje a gente sabe que já é uma carga tributária muito grande e pagar de forma errada ela é bem maior, porque paga duas vezes. No ano 2026 começa a primeira fase de implantação. Essa primeira fase, nós já vamos trabalhar com o atual sistema que a gente tem, que todos nós sabemos como calcular, e o novo sistema, tudo ao mesmo tempo. Trabalhar com dois sistemas ao mesmo tempo. Como que nós vamos conseguir fazer isso de uma forma saudável para o negócio?
É isso que precisa cuidar. É para o negócio. Lá no ano 2027 já começa o estudo da implantação da segunda fase, que é realmente a troca do PIS e COFINS. E isso impacta em algumas coisas. Se nós tivermos crédito para buscar no passado, no final do ano 27, ele não será mais permitido aproveitar esse crédito, porque não vai mais existir o PIS e COFINS, e ele só aproveita com o PIS e COFINS. Aí tu vai me dizer, não, eu vou entrar na justiça para tentar recuperar com o IBS e o CBS. Não vai existir isso, porque o governo não vai permitir isso, porque hoje ele está tirando o imposto e está jogando um novo imposto em cima do produto. E na hora de tirar, muda a forma de cálculo. Então, se tem crédito, tem que buscar logo, tem que aproveitar logo, antes do final do ano 27. E nós estamos falando de apenas 24 meses. É muito rápido. Em 24 meses muda demais. Lá no ano 28, começa a fase de mudança do ICM e do ISS. Pensa vocês, se eu vou vender lá para o estado de Minas Gerais, lá para Belo Horizonte, é uma alíquota, porque o estado pode ter alíquota, o município de Belo Horizonte pode ter outra alíquota. Se eu for vender para São Paulo o mesmo produto, já mudou a forma de cálculo, porque São Paulo pode ter outra alíquota e o município que eu for entregar pode ser outra alíquota. Pense o sistema para controlar tudo isso. Vender o produto com as suas devidas bases de cálculos e calcular o imposto da entrega, de onde eu estou entregando. Mesmo assim, durante esse período, nós vamos ter que ter a atual forma de tributar que a gente tem hoje. E isso, o impacto, ele é extremamente difícil de fazer. Não é tão simples assim para fazer. Isso aqui, cada ano, 29 vai ser 10%, no ano 30 vai ser 20%. Quando eu falo 10%, vamos falar da alíquota do Paraná, por exemplo, que eu vendendo para lá, aqui, Rio Grande do Sul, vendendo para o Paraná, eu vou tributar 12%. Só que lá dentro, no estado do Paraná, a alíquota é 17%. Então, eu vou ter 1,7% de IVA dual lá no ano 29, e o restante vai ser o ICM, que vai ser tributado normal durante o ano 29. E assim vai o ano 30, 31, 32, até chegar em 100% de imposto completo, com a variação das alíquotas que tem durante esse período. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que a forma de cálculo ela é complicada de fazer. E se não tiver um sistema que seja robusto e saiba fazer corretamente, fatalmente nós vamos pagar mais imposto sem saber, sem notar que aquilo está certo ou errado. E depois de pago, vocês sabem que não volta mais. Pagou, terminou o mês, terminou a guia, não tem mais o que fazer. E o cálculo errado, ele é grave, porque não vai estar no custo do produto. Você vai pagar a mais e não vai notar e não tem como recuperar. É um prejuízo direto para a empresa, para os empresários. Por isso que o estudo tem que ser extremamente necessário desde já. Vocês têm menos de 6 meses para conseguir implantar uma reforma tributária na sua empresa. Não é no Brasil, é na sua empresa. E isso precisa de apoio. Pensa que nós vamos ter uma alíquota, nessa palestra nós vamos trabalhar com uma alíquota de 28% de IVA dual. Quando eu falo isso aí, é PIS, o COFINS, o ICM, o ISS e o IPI. Tudo vai estar nesse 28%. Só que depende do tipo de produto que eu tenho, vai ter reduções dessa alíquota, porque a base principal vai ser a ponto de referência de todas as outras alíquotas que serão reduzidas. Por exemplo, se eu for eu posso ter uma redução do meu produto conforme o produto que eu vou vender de 30%. Aí a alíquota é 19,5%. Posso ter uma redução de 40%, ela vai para 16,7%. Posso ter uma redução de 50, ela vai para 14. Posso ter 60, ela vai para 11. Posso ter 70, vai para 8. E posso ter também a alíquota zero, que ela vai ter a redução de 100%, que no caso são alimentos.
Nós temos os aluguéis que uma empresa recebe, ela vai estar embutida nos 11%, que é a redução de 60%. Então, tudo isso depende do tipo de tributação de cada empresa. Depende se ela é do lucro real, se ela é do presumido, se ela é do simples. Mas essa alíquota aqui, ela será padrão para os produtos que nós vamos vender. Todas elas serão baseadas com alíquota de referência e, em seguida, ela pode ter essas reduções na sua alíquota do IVA dual. Isso que eu estou falando para vocês, vocês já estão notando a dificuldade que é entender o que eu estou falando. E já se torna difícil porque cada produto pode ter uma alíquota diferente. Cada produto que eu vender para uma determinada empresa pode realmente mudar conforme o seu município ou o seu estado, mas todas elas terão a base de cálculo sobre a referência de 28%, que é o que estamos falando nessa palestra especificamente. Agora, pensa o emaranhado de alíquotas que nós vamos ter. São 7 alíquotas distintas, são 5.571 municípios e 27 estados. Ou seja, nós podemos ter um mesmo produto, 33.433 alíquotas diferentes. Pensa a confusão que vai ser isso dentro dos sistemas que nós vamos ter. Pensa se o empresário vai ter que aprender a calcular o seu produto para a entrega. Aonde eu estou entregando muda. Um município, um do lado do outro, pode ter alíquotas diferentes, numa mesma região, apenas por uma mudança interna que o próprio prefeito pode solicitar na sua Câmara de Vereador. E esse município ele pode ter uma alíquota maior ou menor, depende da situação. O Estado ele pode ter maior ou menor, depende da situação que ele deseja ser implantado. Existe um estudo que eles estão querendo unificar essas alíquotas, mas é um estudo. E nós já notamos, nesta semana que passou, que houve uma disputa muito grande com quem é que iria administrar isso aí. Se eram os estados ou eram os municípios. Chegaram a entrar na justiça sobre isso para que os municípios pudessem participar. E acabou ganhando, os estados ganharam, que eles teriam o controle dessas alíquotas. Então, vocês imaginam que no início já tem uma discussão, calculo que vai ser daqui para frente. Cada município poderá ter uma pequena discussão da sua alíquota interna. E isso é um fato que pode acontecer de fato. Se nós olharmos aqui, vamos calcular um exemplo com redução de alíquota de 28%. A alíquota base é 28%. Depois nós temos aqui uma redução de 30%, ou seja, vai pagar um IVA dual de 19,5%. Quais são esses profissionais que vão pagar? Os administradores, advogados, contadores e engenheiros. É só alguns, porque tem mais ali dentro. Esses pagarão a alíquota 19,5% do IVA dual, para implantar dentro do seu negócio. E esse é o valor do crédito que o empresário que comprar, no caso do administrador, do advogado, do contador, é o crédito que ele teria dentro da sua empresa. Porque hoje, na modalidade que estamos hoje, se nós comprarmos de um advogado, qualquer prestação de serviço e do contador, não gera crédito. Com o IVA dual, vai gerar crédito. Aí já começa a ter que estudar qual é o valor do crédito que eu teria de cada empresa. Se nós passarmos aqui com a redução de 40%, quando eu falo redução, gente, é que eu tenho 28% de alíquota base. Em cima desses 28%, eu terei 40% de desconto. Ou seja, pagaria uma alíquota de 16,7%. Isso são bares, restaurantes, hotelaria, parque de diversões, parque temático, transporte coletivo de passageiro. Não é transporte coletivo, é transporte de carga, é de passageiro. Quando a gente fala de uma redução de 50%, olha o que acontece: operações de bens imóveis, alienação quando eu vender um imóvel, inclusive decorrente de incorporações imobiliárias e de parcelamento de solo, cessão e ato transladado ou constitutivo oneroso de direitos reais, serviço de administração e intermediação, no caso de imóveis, né? E serviço de construção, pagaria uma alíquota de 14%.
Continuando aqui, uma alíquota de 60%, nós temos serviços de educação, serviços de saúde, serviços de higiene e limpeza, alimentação destinada ao consumo humano. Pagaria 11% de alíquota. Continuando, nós temos uma alíquota de 70%, que é operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis. Pagaria 8% de alíquota. Temos alíquota zero, que é cesta base de alimento, cesta básica de alimento. Disponível, dispositivos médicos de acessibilidade, medicamentos, produtos hortifruti, hortícolas, ou seja, hortifruti granjeiro, né? Frutas e ovos. Então, esses terão alíquota zero, porque é diretamente ligado à cesta básica e também de questão de dispositivos médicos de acessibilidade. Esses serão as alíquotas que teriam esse tipo de produto, mas tem mais aqui dentro. Não botei todos, que ficava muito extenso na palestra. Isso aqui é um fato ruim, porque o que acontece? Todo tipo de crédito que eu exista, benefício fiscal, qualquer coisa que exista hoje, ele será extinto. Não vai mais existir nenhum tipo de benefício. Vamos imaginar que eu vendo o ICM, mas porque é um produto, eu tenho uma redução da base de cálculo lá, porque isso existe hoje no ICM. A partir da implantação do IVA dual, será eliminado do Brasil inteiro. Então, todo o Brasil terá não vai haver esses benefícios fiscais. Porque hoje a gente está aqui no Rio Grande do Sul, se fala lá que o Espírito Santo tem uma redução, Santa Catarina tem uma redução em questão de comprar os produtos lá. A partir da implantação do IVA dual, não vai existir esses benefícios que os estados estão implantando para poder atrair empresas. Isso impacta diretamente nos custos, na estratégia de cada empresa. Porque depende hoje a empresa, a estratégia muda. A forma de implantar a reforma tributária também vai mudar. Por isso que tem que ser feito de uma forma prática e objetiva. Termina com a guerra fiscal, né? Exatamente isso, Gilson. A justificativa disso é que o IVA dual ele adota o sistema unificado, sem incentivos setoriais, foco na neutralidade tributária, evitando distorções econômicas, fim da guerra fiscal entre estados e municípios, que é o que o governo está desejando. Além disso, ele está desejando a eliminação total da sonegação dentro do Brasil. E vocês vão perceber aqui que eu vou explicar qual é o porquê que isso vai acabar acontecendo. Porque tudo que eu comprar dentro de qualquer negócio vai me gerar crédito. E se me gera crédito, eu vou querer a nota. E se eu quiser a nota, eu tenho crédito para poder vender melhor o meu produto. Então, o governo ele arrumou uma forma de obrigar as empresas a exigir nota de tudo que compram. Quando eu falo tudo, pensa em absolutamente tudo que a empresa paga. Desde que tenha um documento comprobatório, legalmente ele pode se creditar daquele produto. Os créditos presumidos, por exemplo, eles serão extintos em todos os setores. As empresas, em alguns casos ainda existe, tá? Vai existir que é a compra de produtos rurais, poderá ter, empresas automotivas poderá ter. A alíquota ainda não foi definida, mas deverá ser dentro ainda deste ano, no máximo até agosto, será definida as alíquotas que poderá ter o crédito presumido. Pensa, hoje nós temos o nosso Simples. A maioria de nós aqui pode ter Simples dentro da sua empresa. Ele pode ter o sistema híbrido, o Simples normal que a gente tem hoje e o Simples com a opção do IVA dual. Dependerá muito das empresas que compram dessa empresa do Simples. Porque pensa hoje, eu vou comprar do Gilson, que a empresa dele é do Simples, ele vai me dar lá 2, 3% de crédito e PIS e COFINS. Eu vou comprar de uma outra empresa, que é lá do Paulo, que está no IVA dual, ele vai me dar um crédito de 28%. Qual é a empresa que eu vou comprar? A empresa do Paulo, porque ele me dá mais crédito, mesmo pagando mais caro, mas dentro do meu negócio ele vai ser vantagem. Então aí o Gilson e o Paulo terão que aprender a negociar com seus clientes para poder ter um benefício dentro do seu próprio negócio. Senão, o Gilson poderá perder cliente porque ele está me dando apenas 2, 3% de crédito dentro da alíquota do Simples. E isso é uma coisa muito impactante dentro dos negócios que a gente tem. Continuar aqui.
Além do mais, eu vou ter que ficar cuidando do Gilson ou do Paulo, porque ele pode ser do Simples do Paulo, e a cada ano, a cada 6 meses, ele pode mudar a tributação dele. E eu vou ter que saber disso, porque senão eu vou comprar do Paulo e ele saiu da modalidade dual, achando que ele tem o crédito, e daqui a pouco eu não tenho. Mas eu não vou nem perceber isso se eu não ficar antenado e cuidado dentro do meu negócio para saber se isso o Paulo mudou ou não. Ou obrigo o Paulo a me informar que ele mudou a tributação dele, ou daqui a pouco eu vou ter que substituir o Paulo dentro do meu processo. Desculpe usar vocês dois, tá? Uhum. Então, nós temos um outro agravante aqui, que é, vamos imaginar que a minha casa, ela esteja dentro da minha empresa holding. Pela nova sistemática, eu vou ter que pagar aluguel para a minha própria empresa. Vou ter que pagar o imposto dual dentro do meu próprio negócio. Se eu emprestei dinheiro para o meu negócio, eu vou ter que pagar imposto em cima disso. Isso está na lei e foi aprovado. É o artigo 4º que diz isso, que informa isso para os empresários. Então, o que ocorre? Se eu comprei aqui a base de débitos, tá? Compra e venda, troca de permuta, dação e pagamento e demais espécies de alienação, uma locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso. Isso aqui é empréstimo oneroso. Quando ocorrer dentro das nossas empresas, eu vou ter que pagar o IVA dual. E é aquele IVA cheio, os 28%. Então, vai encarecer os nossos empréstimos que nós vamos buscar em qualquer instituição, inclusive com o próprio sócio. Se eu buscar dinheiro com o próprio sócio, já vou ter que pagar mais imposto em cima daquilo, porque não existe o empréstimo sem cobrarem o juro. A partir da nova modalidade, não vai mais existir isso aí. Você vai ser obrigado a cobrar o juro do seu próprio negócio, contabilizar e pagar o IVA dual em cima disso. Os créditos nas compras, 100% de todos os créditos, todas as compras eu terei crédito. A nova legislação estabelece que todos os bens e serviços adquiridos por empresas de suas atividades geram crédito de CBS e IBS, desde que sejam tributados na aquisição. Por exemplo, se eu comprar um produto do Gilson, que ele está isento por qualquer coisa, não vai me gerar crédito. Ele só vai me gerar uma despesa contábil. Mas se eu comprar de qualquer outro produto que eu vá usar na minha empresa, por qualquer tipo de utilização, vai me gerar crédito. Então, o que muda é o paradigma que hoje eu tenho coisas que eu não tenho crédito. Então, não me preocupa se eu vou pegar nota ou não. Se eu for jantar fora com o meu empresário, com o meu cliente, aquela nota vai me gerar crédito. Então, o círculo vicioso que hoje há, que é com nota ou sem nota, não vai nem existir a pergunta mais. Vai ter que ser com nota, porque isso contabilmente me gera 28% de crédito. E nós estamos falando de muita despesa que a gente paga que não pegamos nota. Exceções. A gente sabe que todo brasileiro tem uma exceção, né? Por exemplo, a minha empresa, que é o Contade, ela pode comprar uma caixa de vinho para que eu tome lá na minha casa. Isso não gera crédito, porque eu estou usando em meu benefício próprio. Agora, se eu comprar uma caixa de vinho e tomar junto com os meus clientes, vai gerar crédito. Então, é uma situação assim extremamente ruim, mas é necessário para que a gente possa mudar algumas coisas nesse Brasil. Por exemplo, se eu comprar uma cesta básica para dar para os meus colaboradores, não vai gerar crédito. Mas se eu pagar o almoço para eles, vai me gerar crédito. Tu vê como muda a situação dentro da empresa e o empresário vai ter que ficar antenado com essa situação. Pessoal, no final a gente vai deixar espaço para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem, anotem as perguntas, a gente vai responder no final, tá? Continuando, o imposto do pecado, que é o imposto seletivo, tá? Esse imposto, ele nada mais é do que um imposto adicional da bebida. Por exemplo, o refrigerante que vai açúcar, ele faz mal para o organismo, o açúcar. Então, ele vai pagar o IVA dual normal e mais o imposto seletivo. Mas isso é somente na indústria. O comércio não paga porque já pagou na indústria.
Se eu comprei uma caixa de vinho, um vinho propriamente dito, eu vou ter que pagar um imposto seletivo. Pago o IVA dual e mais o imposto seletivo, que a alíquota ainda não está definida, mas vai girar em torno de 10%, é o que o governo diz. Eu tenho aqui na frente até uma relação. Inclusive as empresas do Simples. Se uma empresa do Simples vender, uma indústria, por exemplo, do Simples, vender um produto que ele está taxado no imposto seletivo, ele vai ter que pagar mesmo que ele seja do Simples. Não importa a tributação, vai pagar igual. Então, o que muda é muita coisa que muda. Aqui tem uma relação dos produtos que vai entrar: cerveja, vinho, espumante, vermute, cidra, destilados, licores, entre outras. Bebidas açucaradas, refrigerante, águas aromatizadas, soda, tônica, entre outras. Veículos poluentes, carro de passeio, SUVs, vans, veículos híbridos e elétricos, entre outros. Cigarros e produtos fumígeras. Tabaco, cigarros, jogos de azar, também vai ser tributado pelo IVA normal. Não vai ter nenhum tipo de benefício, vai pagar 28 direto. Bom, agora nós vamos falar algo que vocês vão começar a se preocupar de fato. Até agora eu só falei detalhes, detalhes. Agora nós vamos falar do que o governo já implantou e já está em teste no Brasil, em 500 empresas que já está funcionando esse novo sistema. Ele está em fase de adaptação, está funcionando em 500 empresas. Eu conheço uma e já verifiquei com ele, com o próprio contador dessa empresa, como que como funcionaria. Ele me explicou em detalhes como que funciona e ele me disse que está funcionando perfeitamente. Vamos imaginar, Gilson, que eu vou comprar um produto de ti e vou vender para o Paulo, só para ficar claro para os nossos ouvintes aqui. Gilson, eu vou comprar uma mercadoria de ti e eu vou te pagar 100 mil reais. Quando eu pago a mercadoria, eu posso comprar ela de ti e pagar em 30, 60, porque depende do acordo que eu faço contigo. Tu concorda? Perfeito. Perfeito. Então, no momento que eu paguei para ti lá no banco, eu vou tirar do meu bolso 100% desse valor de 100 mil. Tu concorda? Porque eu tenho que te pagar o produto, certo? Só que o governo criou uma sistemática dentro dos bancos, que já está funcionando, que você só vai receber 72%. Os 28% já vai ficar na mão do governo automático. Isso inclui toda e qualquer compra que nós fizermos. Só que do meu bolso vai sair 100%, mas no teu bolso só vai entrar 72%, porque 28% já vai ficar na mão do governo. Ou seja, Gilson, tu não vai trabalhar com o dinheiro do governo. Você vai trabalhar somente com o seu produto, mais nada. Mas, como tudo pode ficar pior, vamos para a venda agora. Paulo, eu vou vender o meu produto para ti. Vamos lá. Perfeito. O produto que eu comprei do Gilson, eu comprei dele lá em 30 e 60 dias e eu vendi para ti à vista. Tudo bem? Tudo certo. Uhum. Perfeito. Só que o crédito que eu tenho do Gilson, é só mediante o meu pagamento. Eu paguei no Gilson daqui a 30 dias e vou pagar o saldo daqui a 60 dias. Só que a mercadoria que eu te vendi, Paulo, eu tenho que pagar os 28% no ato. Uhum. Vocês sentiram o tamanho do problema no fluxo de caixa? Porque eu vou ter que tirar 100%, vou ter que vender para ti e já vou pagar para o governo sem receber o crédito do Gilson. Então eu vou ficar com metade do dinheiro que eu tenho nos primeiros 30, 60 e 90 dias. Dependerá do meu fluxo de caixa. Gilson e Paulo, vocês trabalham com bastante empresa, vocês sabem que em 3 meses uma empresa pode quebrar. Com certeza. Certeza Capital do absoluta. giro, Pode nada, quebrar. né? Falta Sem de dúvida capital nenhuma. do giro.
Perfeito. Então, o que eu estou dizendo para os empresários é que, se não se adaptar logo, pode ser que eu não chegue no terceiro mês saudável. E aí eu vou ter que ir no banco pegar dinheiro emprestado com a taxinha que vocês sabem como está agora, 3 a 4% por mês. Numa movimentação financeira que eu vou ter aqui, de uma situação muito ruim, porque eu não vou ter dinheiro para bancar a compra do Gilson e eu não vou nem sequer ter o dinheiro que eu poderia ter para bancar o meu negócio, que é um imposto que o Gilson, que o Paulo não pagou. Porque quando o Paulo paga, já vai direto para o governo, eu já vou ficar com metade do valor. Que loucura. Então, o que eu estou dizendo é extremamente ruim, ele não é fácil de passar por essa primeira fase do governo, por isso que o governo está tentando implantar de uma forma branda, 1%, que é o primeiro ano, não vai mexer tanto, mas o empresário que não se antenar, ele vai pagar mais caro durante um ano inteiro. E 1% é bastante. Todos nós sabemos que é bastante. Quando a gente fala de crédito de mercadoria, que aí a gente já vamos sair da fase do dinheiro e você já fica com a fase do sofrimento, que é como é que eu vou passar 4, 5 meses sem dinheiro? Porque o impacto do primeiro mês a gente consegue administrar, do segundo eu já não dou, e no terceiro eu já não tenho mais como respirar. Imagina o quarto e o quinto mês, que será mais problemático financeiramente para o nosso negócio. Quando a gente fala de crédito, ele é exclusivamente quando eu pago. Não tem outra forma de crédito. Hoje eu compro a mercadoria, o crédito já vem automático, não é? Sim. Amanhã não, é somente quando eu paguei. Mas tem uma agravante. O Gilson tem que tirar o dinheiro do bolso dele e pagar logo o imposto, mesmo que eu não tenha pago. Entendeu, Gilson? Tu já vai ter que pagar o produto que tu vendeu para mim no primeiro mês, mesmo que eu não tenha te pago. Quem banca é tu. Assim como eu vou bancar o imposto do Paulo no ato da entrega, porque eu não tenho crédito nenhum do Gilson, eu não paguei o Gilson ainda. Eu sei que fica um pouco confuso, eu sei que vocês vão ter dificuldade de aprender isso, mas nós estamos falando exclusivamente de dinheiro, só caixa. Não existe outra coisa que estamos falando. O que estou falando aqui é que a implantação da reforma tributária vai mexer no nosso bolso, vai mexer no nosso fluxo de caixa, e se não estiver preparado de uma forma econômica, de uma forma saudável, pode ser que eu não chegue no terceiro mês sem pegar dinheiro em banco, com essa taxa aí de 3, 4% ao mês. Então, vocês estão sentindo o tamanho do problema que a gente tem pela frente. O crédito será baseado no pagamento, foi o que eu falei, e não mais na simples aquisição. Se a compra for parcelada, o crédito também será parcelado. Já o débito poderá ocorrer pagamento antecipado ou pela emissão da nota fiscal. Será reconhecida na emissão da nota fiscal, independentemente do recebimento do valor. Qual é o caixa que aguenta 2, 3 meses? Na situação que as empresas já vivem hoje, porque 95% das empresas do Brasil, elas não têm fluxo de caixa de uma forma saudável. Elas estão tentando viver e a maioria vai ter problema financeiro. Então, a consequência disso, pagamento do imposto pode acontecer antes mesmo do recebimento do valor da venda. A empresa com venda a prazo pode enfrentar pressão no fluxo de caixa, necessidade de revisão dos prazos de pagamento e recebimento. Aí tem que ter os profissionais para fazer as mudanças já, não dá para esperar para janeiro, porque vai ter muito problema financeiro. Os efeitos do Split Payment, que é esse sistema que o governo implantou. Débito com os créditos. Os tributos serão controlados pelo sistema do governo. O nosso dinheiro do imposto vai ficar na mão do governo, não vai ficar mais no nosso banco.
Ou seja, gerenciado pelo governo, auditados pelos contadores e efetivamente confirmado. Mas tem um detalhe: após a efetivação da confirmação do débito ou do crédito, não é possível retificar. Ele é irretratável e irrevogável. Cara. Aí vamos dizer que o Gilson ele calculou errado lá o produto dele, 2%, o contador confirmou, tchau, não tem mais o que fazer. Vai ter que pagar. Mesmo que a falha seja grande ou pequena, não interessa, vai ter que pagar, já está confirmado. Aí tu vai dizer, não, nós vamos entrar na justiça, todos aqueles negócios. Se tu não pagar o imposto, eu não compro mais de ti, Gilson, porque tu não me dá crédito nenhum. Isso mostra como tem que estar preparada toda a equipe, né? Toda a estrutura. Exatamente, Gilson. Né? Exatamente. Tá O alinhado IVA com dual isso. a pagar será irrevogável e irretratável. Saiu a guia, tem que pagar, não tem o que fazer. Se eu não paguei no mês seguinte, o Paulo já não compra de mim, porque eu vou Então, estar com o cadastro já negativado. É assim que vai funcionar, tá? Mas tem uma coisa boa, que aí eu acho que todos nós vamos dar uma risadinha agora. O governo diz que se tiver crédito, em 3 dias ele vai devolver o meu dinheiro. Vamos acreditar, né? Vamos fechar o mês de abril lá. Deu crédito. Da hora que eu confirmar, 3 dias úteis depois, o dinheiro está na conta do banco da empresa. Vamos acreditar. Vamos ver. Ok? Ok. Quais os efeitos que nós precisamos trabalhar agora? Principais riscos financeiros pós-reforma. Isso é uma citação que vocês têm que gravar e têm que se lembrar muito bem. Redução da margem de contribuição. Nosso produto hoje ele vai reduzir a margem de contribuição. Vai ter que ser melhor estudado como que nós vamos fazer a nossa margem de contribuição. E o empresário que ainda não sabe o que é uma margem de contribuição, ele tem que parar para estudar isso com mais cuidado. Porque a margem de contribuição é aquele que bota dinheiro no caixa para pagar minhas contas. isso aí. Se ele tiver negativo, nunca mais ele vai recuperar. O aumento de custos operacionais, nós vamos ter que pagar mais caro o sistema, porque ele vai ter que ser melhor qualificado. Nós vamos ter que pagar mais caro os contadores, porque eles vão ter que se estudar muito mais, ajudar o empresário muito mais. Hoje a economia dentro de uma contabilidade, ela pode até parecer que é vantagem, mas se tu tiver um contador que não estiver ligado, ele vai te gastar o teu dinheiro e tu não vai perceber. Redução drástica do fluxo de caixa. Esse será o nosso pior problema que nós vamos ter. Porque hoje as empresas, a maioria delas, elas não estão com caixa bom. E ela já vai entrar com o sistema já tirando o dinheiro dela direto, 28% direto já vai tirar. E todos nós sabemos que tirar um fluxo de caixa hoje de 28 é grave, é muito grave. Ações para reduzir os impactos. O que nós precisamos fazer logo? Revisão dos contratos com fornecedores. Já temos que olhar esses fornecedores com urgência. Análise de enquadramento tributário dos fornecedores. Não é nem da tua empresa, é dos fornecedores. Porque vocês vão ter que ajudar os fornecedores a se enquadrar de uma forma melhor. Ou trocá-los. Substituir por outros que sejam melhores e que tenham uma condição melhor de te dar crédito, porque 28 é uma exorbitância para pagar. Planejamento do fluxo de caixa, isso aqui é obrigatório. Todas as empresas serão obrigadas a fazer isso, quer queira ou não. Aquela história, pera que eu vou pegar 100 mil, botar lá no meu cofre, lá em casa, isso não vai existir, porque a empresa quebra se tu fizer isso. Revisão dos custos operacionais, nós vamos ter que entrar para os nossos negócios e verificar onde nós podemos reduzir. Drástico. Hoje, já, não dá para ficar esperando. Nos mínimos detalhes, Adilson. Nas vírgulas vai ter que ser. Conclusão para os passos para a sua empresa. Aqui vocês têm que ter um acompanhamento, porque o empresário hoje ele já não sabe como é a tributação atual.
Não tem empresário nesse Brasil que tenha 100% de certeza que a sua forma de tributar está correta. Se não tiver um acompanhamento de acordo, vai se tornar pior. A análise de fornecedores é extremamente crítica. Teremos que descobrir quanto que os nossos fornecedores estão, que tipo de tributação eles estão, qual é o imposto que eles estão pagando, para a gente poder ver qual crédito nós vamos ter. Sistema híbrido vai ter que ser, o híbrido, ele vai ter que ser uma exigência, nós vamos ter que cuidar dos nossos sistemas operacionais de emissão de nota fiscal, de controle interno, e vai ter que ser muito robusto para que isso funcione de acordo. O custo final das compras será maior, nós vamos pagar mais caro o nosso produto. O departamento de compra vai ter que ser literalmente treinado e sabatinado para saber se ele realmente entende. Porque ele não vai perceber, ele vai pagar mais caro porque ele acha que o preço é menor, mas no fundo se torna mais caro dentro do nosso produto. O setor financeiro deverá se aproximar do setor de compras, eles dois vão ter que trabalhar junto, permanentemente. Hoje, o setor financeiro, às vezes, nem fica sabendo a compra que o comprador lá fez. Tá, não vai dar para fazer isso. Integrado, né, Deus? Vai ter que ser junto. Reserva financeira antecipada. Vai ter que começar a pensar hoje qual a reserva que eu vou ter que ter para poder passar esse período crítico de implantação. Aqui eu tenho um pequeno exemplo que eu estava falando antes. Eu vou comprar um produto aqui por R$400 mil, mas eu vou pagar ele em 2 vezes. Em 3 vezes, para dizer bem a verdade. Só um pouquinho. Eu vou pagar ele em 3 vezes. Mas esse mesmo produto eu vou levar para dentro da minha empresa e vou vender à vista. Olha o que acontece aqui embaixo. Porque esse crédito, eu comprei, o produto está em casa, eu vou industrializar e vou vender e entregar à vista. Eu vou ter que tirar 252 mil do meu caixa direto. Morreu. No segundo mês, eu vou fazer uma nova compra para pagar também 30, 60 e 90. E vou fazer o mesmo procedimento. Eu já tirei 300 mil do meu caixa no segundo mês. Aí começa a ter crédito. Para poder recuperar só no final, lá em 4, 5 meses depois eu vou poder recuperar essa venda. Só que até passar, se eu não tiver o fluxo de caixa saudável, eu não vou conseguir passar. Então, o que eu estou tentando passar para vocês agora com essa reforma tributária é que o empresário ele tem a obrigação de começar a pensar agora o que é que vai ter que fazer, aonde ele vai ter que trabalhar o seu negócio, o que ele tem que mexer primeiro, se ele vai ter que pedir ajuda de um dos empresários altamente capacitados. Foi por isso que eu fui buscar aqui o Gilson e o Paulo, são pessoas que a gente já conhece e sabe que são capacitados para ajudar as empresas. Vai ter que fazer os cursos novos dos seus negócios. Vai ter que... Olha quanta coisa eu falei para vocês que o empresário tem que fazer. E hoje o empresário ele sabe comprar, vender o seu produto e entregar. Ele está falando de forma tributária. E se ele não souber, ele vai quebrar. Financeiramente é uma situação muito ruim. Então, o que eu tenho para colocar para vocês dentro dessa palestra, fiquei aqui 1 hora conversando com vocês e não falei nada, para dizer bem a verdade, porque isso aqui é bem maior do que vocês imaginam. Isso aqui é uma palestra para 1h30 de explicação mais detalhada e, no mínimo, mais 1h30 para a gente discutir e debater o que é que tem que começar a fazer. Foi por isso que a gente foi buscar profissionais para me auxiliar nessa palestra aqui, que agora a gente vai poder debater, eu e tu, Paulo, eu e tu, Gilson, para que o empresário entenda a dificuldade que ele vai ter de agora para frente. E eu estou falando apenas de 6 meses. Somente 6 meses. Passa que é muito rápido. Vamos passar aqui para o departamento de perguntas e respostas. E se tiver alguma pergunta e resposta, a gente tem o prazer de responder. Porque para poder falar isso aqui para vocês, eu já estou estudando isso há 1 ano e meio, essa reforma tributária.
E com grandes empresários da contabilidade que estão extremamente preocupados com esse problema, porque os empresários não estão dando a devida importância para essa mudança. Eles estão achando que é só, ó, vai sair lá PIS e COFINS, vai entrar o IVA. É coisa bem fácil, é fácil de fazer. Não é, gente. Nós Ô, estamos com Adilson, sérios problemas. eu falei com um empresário sobre isso, tá, tu já olhou, já viu? Ele disse, não, eu estou dando um tempo, a hora que começar eu vou mexer. Vai estar atrasado. Tá morto? Vai estar atrasado. Bom, Luiz, tu Edilson, tem perguntas sim, para fazer aí? sim, lá no formulário, então, o pessoal fez algumas perguntas. Eu vou mandar no chat e vou ler também para vocês, então. Os colaboradores precisam estar preparados para atuar de forma alinhada com a reforma tributária? Como preparar a equipe para os novos processos exigidos por esse cenário e garantir que eles contribuam efetivamente para os resultados da empresa? Acho que essa pergunta o Paulo, né, consegue responder. Bom, essa pergunta é perfeita, né, pessoal? Porque assim, ah, toda mudança que existe nas empresas, de movimento que se faz nas empresas, as pessoas esquecem de incluir as pessoas, certo? A gestão de um negócio está pautada em 3 itens: processos, pessoas e gerenciamento. E esse processo que nós estamos falando, que vai vir, que vai começar agora, necessita atualizar esses 3 itens, certo? Então, começando pela liderança, eles têm que entender o que é essa reforma tributária. Como vai impactar em cada área de cada um deles dentro da empresa, e mais, passar para as suas equipes e aí olhar o que eles são responsáveis de entrega. Por exemplo, o cara que compra, né? Então, a gente vai ter que olhar. O cara que vende, para quem que ele vende? Certo? Então, tudo isso vai ter que ser ajustado para as pessoas estarem fazendo de forma necessária aquilo que a empresa vai precisar quando isso estiver entrando. Então, como a Dilson falou, se não começar agora, pessoal, não vai dar tempo. Tem que preparar todos os processos e preparar as pessoas, para que isso em conjunto se enquadre, certo? Então, isto é chamado de engajamento. Se não houver, as pessoas não sabem o que fazer, estão lá dentro sem saber o que fazer. E aí não tem tempo mais de mudar esse processo, né? Então, você vê tipo de capacidade, tipo de treinamento, e, pessoal, a capacitação ela vai ter que ser contínua até isso entrar como forma de negócio. Então, toda a preparação vai precisar que as pessoas entendam, estejam formalmente preparadas para poder entregar resultado. Porque daí a empresa vai poder passar melhor por isso. Sem isso, pessoal, não vai acontecer. A gente chega nas empresas, as pessoas não sabem nem pelos pontos que elas são responsáveis. Certo? E nesse caso não tem isso, pessoal. Vejam agora a mudança que isso vai causar dentro dos nossos negócios. Então, as pessoas precisam sim saber o que vai acontecer e precisam ser capacitadas para poder participar de forma efetiva disso. O que eu tenho para dizer disso aí, Paulo, Então, é um pilar importante. O que eu tenho para te dizer disso aí, Paulo, é que o empresário ele tem que se preocupar com a sua equipe. Porque hoje o departamento de compras ele vai continuar comprando como ele está hoje, da forma que ele está fazendo hoje. E o empresário vai pagar essa conta. O departamento de vendas vai continuar fazendo como ele acha que está pronto, acha que é assim e vai fazer e deu. Ele precisa entender realmente do que vai mudar. A equipe do financeiro, de compra, o departamento de compras e também o departamento de vendas com o da produção. Então, a empresa como um todo vai ter que ser educada da forma nova que vai ser tributada, porque isso impacta no bolso de todos nós, inclusive qualquer um de nós vai ser impactado nesse negócio. Nós vamos pagar mais imposto. Isso mesmo. E aí, então, o trabalho em equipe vai ter que ser do ponto do quê? A equipe vai ter que olhar toda a empresa, não mais só a sua área. Vai ter que se interessar por tudo. E esse é o ponto que não existe em muitas empresas hoje. Vai ter que ser feito, porque senão essa conta vai cair na mesa do empresário.
E depois que chegou na mesa é só pagar, né? E Aí não sobra tem dinheiro, a como. gente tem bastante para fazer isso, né? Nenhum empresário tem dinheiro para pagar imposto duplo. Essa que é a verdade. E veja disso, tu colocasse bem. Depois do problema feito, a conta fica com o empresário. As pessoas vão embora, coisa e tal, e a conta fica na empresa. E acabou. Exatamente isso. Luiz, nova pergunta? Sim, tem mais uma pergunta aqui que eu acho que essa é para o Gilson. Com as mudanças nos tributos, que cuidados adicionais devem ser considerados no cálculo do novo markup e na revisão das margens de venda para garantir uma formação de preços mais precisa e sustentável? Bem, pela complexidade que já foi explanada aí pelo Adilson, a parte tributária, né, é onde vai impactar, mas nós temos que rever todos os nossos markups por família de produto. Então, isso começa a revisão dos custos da empresa. Porque muitas empresas, e todos os contadores sabem, tem os custos operacionais e tem aqueles que não são investimentos, e isso tudo acaba indo muitas vezes para dentro do markup e a empresa perde competitividade. Agora nós temos que detalhar isso, o que realmente são custos operacionais para poder montar esse markup. Então, veja que muitos têm dificuldade com isso. E vai ser necessário realmente ir nos mínimos detalhes. Até porque muitas vezes não vai se colocar no markup, ou até tem muita coisa que deixa de entrar no cálculo, né, do markup para fazer a formação do preço de vendas, e o empresário vai sentir lá na frente. E agora nós não vamos ter margem para nada. Está super exprimido. Cada vez mais. Nós temos que ser mais eficientes, mais eficazes e mais assertivos mesmo, né, nessa parte de custos. E aí vem até o financeiro, que muitas vezes as empresas não estão considerando como devem dentro do markup, e agora vai estar todo mundo correndo atrás para poder capital de giro para enfrentar isso aí. Então é uma coisa bastante complexa. Realmente eu concordo com o Adilson. Vai ter que buscar pessoas qualificadas para poder fazer essa alavancagem aí de dados, né? Penso que é mais ou menos esse é o caminho que as empresas têm que seguir. O que eu tenho para dizer disso, Gilson, é que o empresário tem que ser estrategista agora. Porque muitas situações, muitas eu estou falando, tá? Tem que mudar a sua estratégia de negócio. Porque hoje ele está acostumado e viciado da sua forma. Amanhã não. Pode ser que neste ano, aqui, falando do exercício 25, pode ser que eu tenha que dar aumento em algum produto para que o ano que vem eu não dê esse aumento. E aí eu consiga ganhar mercado. Porque vai ter empresários que simplesmente vai deixar lá para metade do mês de janeiro pensar nisso. Ele já vai estar atrasado mais de um ano. E o empresário hoje é estratégico. O que ele tem que fazer é estratégico dentro do seu negócio. Aí tem que ter, tá, mas quem é que vai me ensinar? Como é que vai fazer? O que é essa reforma final? Porque hoje tem muito empresário que realmente está, como o Paulo falou, vamos deixá-la para chegar, depois eu vou ver como é que nós vamos fazer e tá, digamos assim, não vai mudar nada. E o que eu estou dizendo para vocês é que vai mudar bastante, tá? E aí, se não for estratégico agora, se não tiver um acompanhamento de um processo que possa mudar a sua empresa para melhor, talvez você não tenha tempo de implantar. O fato de Não. procurar empresários, pessoas qualificadas aqui, como o Gilson, o Paulo, o próprio Adilson aqui do Contade, que já tem um ano e meio que estou estudando isso, sei muito bem quais são os impactos que vai ter em qualquer tipo de empresa. Tivemos uma pergunta aqui do Maziero sobre as pejotização. Deve se preocupar? Depende do tipo da tributação, Maziero. Porque se a pessoa é do simples, pode ser que para o teu negócio não seja mais vantagem. Para o funcionário que se transformou num PJ, pode ser que para ele tenha sido vantagem, mas se ele não fizer os cálculos corretos, pode ser que não vai ser mais vantagem.
Aí entra a classificação do empresário, do seu estudo dentro do seu negócio, para saber se tem que mudar ou não aquela pejotização. Eu tenho certeza que uma pejotização para o próximo exercício será saudável para alguns negócios, mas para outros não. No meu caso, questão contábil, por exemplo, eu trabalho com empresas de grande porte. E esses empresários, eles vão precisar do meu crédito. E se eu continuar no simples, eu não vou continuar trabalhando com eles, porque eles não vão querer trabalhar comigo. Porque eu não vou dar crédito para eles. Então, a minha entrada também vai ter que ser de forma que eu tenha crédito. Aí entra a expertise do profissional que vai te ensinar a trabalhar com o seu negócio e vai tentar fazer você entender a mudança que você vai ter que fazer no dia a dia. Porque quando tu contrata um contador, ele vai na tua empresa uma vez no mês e olha lá se ele vai uma vez no mês. Se tu contrata o Paulo ou o Gilson, ele vai lá uma vez por semana, mas o teu negócio ele funciona a cada minuto e você vai ter que ser treinado do que tu tem que fazer a cada minuto dentro do seu negócio. Por isso que tem que ter um cuidado hoje para aprender até que eu consiga implantar de uma forma saudável dentro de cada negócio. E também tem uma situação que vocês têm que se preocupar. Todos os profissionais que vocês precisam, eles também têm o tempo deles. Hoje eu tenho dentro do meu escritório quase 400 clientes. Mas eu não consigo atender os 400 clientes de uma forma prudente e correta para todo mundo. Então, eu estou criando dentro do meu negócio os profissionais para que cada um deles se divida e pegue esses profissionais, que é as empresas, para que eles possam aprender como é que faz o seu negócio. Porque se ele tiver problema, fatalmente eu também vou ter. Então, eu já estou pensando com antecedência. Por isso que os empresários já têm que pensar hoje o que é que tenho que fazer. Porque isso vai entrar amanhã e eu não sei nada do que vai acontecer. E ele já tem que saber com antecedência e preparar estrategicamente o seu negócio. Por isso que cabe um estudo aqui com os profissionais que pode ajudar vocês. Sabe, Adilson, que na gama de clientes que nós estamos atendendo, uma grande maioria já está trabalhando em cima dessas estratégias. A estratégia comercial é a forma de fazer os novos valores, né, de venda, já pensando que depois vai agregar, então, essa parte tributária em cima, né? Mas Exatamente. Tem que se preparar desde agora, não tem como. Exatamente. Tem nova pergunta aí, Luiz? Tem mais uma aqui. Na prática, que ferramentas ou estratégias as empresas poderão adotar para melhorar a produtividade e ganhar eficiência diante das mudanças tributárias? Mandei ele no chat. O que eu posso dizer disso aí, o empresário ele precisa se reeducar tributariamente. Porque hoje o empresário como um todo, ele sabe produzir o seu produto e entregar o seu produto da melhor maneira possível. O seu produto sempre vai ser de alta qualidade. Porém, se ele tiver de uma forma errada tributariamente, fatalmente ele vai pagar mais imposto durante um ano inteiro. E isso é muito ruim para o empresário pagar um ano inteiro porque não teve tempo ou não quis fazer os devidos estudos financeiros do seu negócio e tributário antes mesmo da implantação. Porque hoje o brasileiro, ele sempre deixa para depois, o imposto de renda, por exemplo, nós estamos na última semana e tem um monte de gente ainda para fazer. Tem um monte de pessoas que devem fazer imposto de renda e não fizeram. O brasileiro, ele é assim, ele vai deixando para o último dia, último instante, e esta reforma não vai te dar tempo para você fazer nada. Simplesmente você vai ser trocado de fornecedor. Eu não vou mais comprar de você, porque você não me dá crédito. E se eu ficar tentando mudar o meu negócio e esperar 6, 7 meses para voltar a vender para mim, não vai dar tempo, que vai ter outro que chegou na tua frente, que vai estar melhor qualificado e vai simplesmente te tirar do mercado. Isso é o que a gente está alertando, para que o empresário pare e olhe para o seu negócio. Nós temos aqui, dentro do Contade, nós temos consultoria, temos pessoas que fazem isso, nós temos pessoas que trabalham com a área tributária exclusiva disso. Tem o Paulo, tem o Gilson, que são profissionais altamente qualificados, que podem ajudar. E se nós precisamos de ajuda, calculam vocês que não sabem o que está acontecendo.
E vocês acham que só em janeiro tá bom. Mudou lá em janeiro, para mim tá bom. Não é assim, gente. Não vai dar tempo. Vocês precisam sentar na mesa e, ó, vamos estudar de novo como é que vai fazer a minha reforma tributária, qual a estratégia que eu vou usar, o que que eu tenho que fazer. Um exemplo que eu posso colocar para vocês aqui de uma forma bem clara e transparente. Eu tenho um empresário que ele deixou de fazer um investimento nesse ano, pura e simplesmente porque a reforma tributária vai fazer ele perder dinheiro se ele fizer a implantação dessa nova fábrica dele nesse ano. Ele vai deixar para o ano que vem, que aí ele vai ter os créditos que ele quer. Olha a estratégia do cara. Porque ele entendeu, ele sabia o que vai. Bom, então eu vou deixar para fazer isso aqui no ano que vem. Eu não vou fazer agora. Se eu fizer agora, eu não vou ter direito ao crédito que eu quero no ano que vem. E é um investimento de quase 15 milhões de reais. E ele vai terminar no ano que vem, porque o 15 milhões vezes o impacto aí de que seja 1%, parece pouco, né? Mas é 28 a história. E 28 estão falando de 5 milhões. E aí? E até assim, ó, Adilson, simular cenários financeiros para exatamente poder planejar o impacto que vai ter, né? Então, isso tudo em todos os produtos e serviços que vão ser prestados, enfim, cada um tem que, antes de chegar no final do ano, já tem que estar começando a projetar isso. Qual é o cenário que eu vou ter? Né? Isso é básico, isso, né? E adequar toda a sistemática interna da empresa que tu falou, do ERP, que tem que ser eficiente. Quer dizer, daqui um pouco, o ano que vem, vou deixar para o ano que vem isso aí. Chegar lá no ano que vem, ele vai querer um ERP, os caras assim, não, para poder implantar para ti é só a partir de julho. Aí até lá eu faço o quê? Tá? Vai ficando complicado isso. Sim, mas em 3 meses eu quebro. Se eu esperar mais 7 meses, eu nem abro a porta mais. Não vai dar tempo. Mas tem mais, pessoal, olha só. Primeiro que o empresário tem que conhecer, saber que negócio que ele tem. A maioria não sabe. Exatamente isso. Tem empresários que não sabem o que é fluxo de caixa, não sabem o que é o controle financeiro, ele só sabe que lá no banco tem dinheiro. Mas se aquele dinheiro está sobrando ou não, ele não sabe. O outro ponto é assim, pessoal. Desperdício, falta, defeituoso, falta de qualidade, isso tudo está dentro do processo, dentro dos processos, e isso é intangível, se eu não analisar. E esse custo é alto, minha gente. Pensa bem. Então, assim, eu tenho lá uma performance dos meus processos que podiam estar me gerando muito mais, e eu não estou olhando para isso. Então, vai ter que olhar para tudo, para poder tirar mais. E se ele gerar mais, ele consegue dar a volta. Agora, se não, não tem jeito, cara. Olha, desperdício, defeituoso, troca, esse tipo de coisa, tudo está dentro dos processos e vai ter que ser analisado, estudado por todo mundo. Aí que entra lá o conhecimento dos funcionários, o entendimento de cada um, a responsabilidade das pessoas, e aí começa o que mais? O cara tem que analisar a empresa por números, por exemplo. Metas e objetivos. Ah, esse mês não deu. Como não deu? No meio do mês eu vou ter que fazer uma reunião com o pessoal para saber, nós tínhamos que faturar 100, quanto é que está aí? Botar 70. O que vamos fazer até o final do mês para poder chegar no 100? Quer dizer, cara, eu vou ter que me virar nos 30. A gestão, Adilson, a gestão pede proatividade. Tem que ser antes, porque depois é estatística, né? Então, nesse momento, o que virar estatística eu não mudo mais, porque o governo com esse processo vai me tomar antes. E tu falou agora. Quer dizer, cara, se os caras não mudarem, não vão sobreviver, Adilson. Não tem jeito. É que Paulo, quando a gente avisa o empresário, geralmente eles acham que a gente só quer vender o nosso trabalho. Não. Mas não é só isso, gente. Porque todos nós precisamos trabalhar pelo negócio que a gente tem. O que eu estou falando aqui abertamente é que o empresário ele precisa obrigatoriamente pensar no seu negócio de uma forma estratégica. E para ser estratégico, você tem que ser estratégico. Não adianta só produzir, vender, entregar. Não é só isso. Tem muita coisa ali nos bastidores que você tem que aprender. Aí entram os profissionais que podem te ajudar. O fato aqui é que hoje, atualmente, o brasileiro ele sabe vender o seu produto, comprar da melhor maneira e vender o seu produto.
Amanhã não, vai mudar já essa história aí. Só o fato de nós ficarmos com 20, com 70% daquilo que a gente vai produzir, porque tem empresas que em 30 dias trabalham com o dinheiro do governo e no meio outro mês ele não paga o imposto, fica com aquele Então, dinheiro para poder girar e pagar a folha de pagamento. Só que hoje, se você não tiver em dia com a Receita Federal, seu cliente não vai comprar de você. E aí, como é que tu vai dar volta no outro mês? E isso é uma coisa que precisa ser pensada agora, já, de imediato. O que eu estou sendo objetivo aqui é que o que eu falei hoje da reforma tributária é apenas algumas situações que vai impactar. Mas o real problema mesmo é o empresário desejar fazer a reforma, que o governo vai implantar. Eu já ouvi de empresários, isso aí, não, isso aí vai mudar, nem fala disso, porque vai mudar antes do final do ano. Eu disse, não, olha, o Sprint Payment já está funcionando, o sistema de controle da Receita Federal com o produto e com as alíquotas já está funcionando, o sistema do banco já está funcionando, então quem não está funcionando é o empresário ainda. Ele não sabe o que vai fazer. E isso impacta financeiramente nos negócios. Os MEIs que hoje existem, a pejotização, que foi falado um pouquinho antes, todos eles deverão ser reestudados. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que eu vou ter crédito do efetivamente pago. Se eu comprei do Gilson, ele por qualquer coisa ele não pagou o imposto, eu não tenho direito a crédito. Eu não vou me creditar daquela mercadoria. Mas quando eu vender para o Paulo, eu vou ter que pagar o meu imposto. E se eu não pagar, o Paulo não compra mais de mim. então, Assim como eu não vou comprar do Gilson, porque ele não pagou o meu imposto. E sabe o que isso significa? Vai ter que ter uma eliminação de empresas que trabalham de uma forma incorreta. A sonegação, por exemplo, ela vai ser extinta, obrigatoriamente, por causa que hoje quem vai controlar o imposto do Gilson sou eu, não é o Gilson. Por que sou eu? Porque eu preciso do crédito do Gilson. E se ele não pagar, eu elimino ele do meu cadastro e deu, não vou mais comprar dele. Porque ele me prejudicou financeiramente. Ele não pagou o meu imposto. E o Paulo vai fazer a mesma coisa comigo se eu não pagar o imposto dele. Só que isso pensa em todas as empresas que vocês têm. E aqui para nós está bem aberto. Eu não estou enfeitando nem um pouco. Não é enfeite. Isso é a realidade que vai acontecer. Então, o que ocorre com essa situação é que o governo vai querer o dinheiro dele antes mesmo de nós receber o nosso. Pensa, nós estamos falando de um Pix hoje. Paulo, quanto tempo leva para chegar um Pix na tua conta? 3 segundos. É o máximo, 3 segundos. Em 3 segundos eu estou pagando. Na hora que eu vou pagar o Sprint Payment, na hora que eu vou pagar o meu produto, o Sprint Payment entra e é o sistema do Pix. Nesse mesmo momento, eu estou pagando o fornecedor, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Porque hoje, Gilson, eu compro de ti que é prestação de serviço, tu paga ISS. Mas eu posso comprar prego, estou falando uma coisa bem esdrúxula aqui, tá? Eu posso comprar prego do Paulo e eu vou ter que pagar o IVA dual. E lá dentro vai ter o ISS também. Assim como, Gilson, tu vai pagar ICMS também dentro do IVA. Muda ou não muda a forma de tributar? Tudo. Então, envolve 100% das empresas do Brasil como um todo. Não importa a tributação dela. Vai mudar a forma de tributar. E esse sistema que o governo criou, ele foi baseado dentro do PIX. O PIX funciona hoje muito bem, obrigado. Em 3 segundos está tudo resolvido. O Sprint Payment vai ser assim, 100% controlado pelo governo. Então não vai haver a falta de pagamento. Tem uma pergunta aqui, o Maziero perguntou, mas se existe o Sprint Payment, como terá falta de pagamento? Vou te explicar, Maziero. Quando eu comprei do Paulo, lembra que eu falei, eu vendi para o Paulo, ele na hora que ele vai me pagar, certo? O que vai acontecer na hora que ele vai me pagar? O governo já vai receber, certo? Mas se eu vendi a mercadoria
para o Paulo e ele só vai me pagar no mês que vem, o imposto é na emissão da nota, não é no pagamento. Então, vai haver duas formas de cobrar imposto do fornecedor e do cliente. Eu emiti a nota para ti, Paulo, mas tu vai me pagar só no dia 20 do mês que vem, junho. Esse mês eu tenho que botar o teu dinheirinho lá para o governo, mesmo que tu não me pagou. Aí vem o fechamento do contador no mês. Ele vai lá, ele vai dizer, vendi para o Paulo, e comprei do Gilson, não paguei o Gilson, então não tenho crédito, mas vendi para o Paulo. Sai a guia do valor cheio do Paulo. E eu vou ter que pagar. Sem ter dinheiro, é? Sem ter dinheiro. Aí responde a tua pergunta, Mazeiro. Eu vou ter que pagar o imposto do Paulo sem receber a mercadoria dele. Porque na hora que eu fechar o mês de abril, fechou na emissão da nota. Vocês perceberam o tamanho da confusão? Ficou claro, Mazeiro? Ficou meio confuso. Então, pensem, ficou claro para ele. Pensem entre vocês aqui que por um mês eu vou ter que pagar o imposto que o Paulo não me pagou a mercadoria. Sem direito ao crédito do Gilson, porque eu não paguei a mercadoria do Gilson. Porém, o Gilson pagou o meu imposto. Entenderam? O tamanho do problema? Nossa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que hoje, se vocês não cuidarem do fluxo de caixa de vocês hoje, ter uma reserva técnica para passar 2 meses de uma forma tranquila para pagar imposto. Para pagar imposto. Vocês vão ter problema sério com o banco. E para isso precisa conseguir projetar quanto é que vai ser esse valor, né? Exato. Então, aí precisa trabalhar em cima disso. Exatamente isso, Gilson. Tem mais perguntas, Luiz? Sim, tem mais uma aqui, a última. Uhum. Quais serão as principais alterações fiscais para as holdings em relação aos ganhos com locação de imóveis e a tributação sobre ganho de capital? O governo ele implantou um IVA para que ele seja implantado em todas as empresas. No caso de uma venda de um capital, ele vai ter um valor a pagar, que é, então, se eu não me engano, acho que é 11%. Acho que eu devo ter aqui o slide, posso até voltar e mostrar para vocês, é coisa rápida, para que vocês entendam quando eu vou fazer. Se eu não me engano, ficou em 11% o produto, para responder a pergunta aí. Acho que está aqui. 14% ficou. Hoje, a maioria das empresas paga 11,33% na venda de um recebimento do aluguel, por exemplo, ou 6% na venda de um imóvel, se ele estiver de uma forma correta dentro da contabilidade. Ele paga em torno de 6% ou 11,33%. No caso, amanhã, com o IVA dual, vai ficar em 14%. Então, vai aumentar a sua alíquota tributária dentro dos impostos. Então, o que o empresário tem que perceber é que os estudos já têm que ser feitos agora, porque eu estou mexendo no dinheiro dele que vai entrar em janeiro, fevereiro, já vai mexer nessa situação aí. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar problema futuro. O que temos que entender também é que essa modalidade que o governo está implantando já está valendo e não vai mudar. Todas as regras já estão válidas. A única coisa que ficou para estabelecer foi só, olha, vai ser 28,5, vai ser 28, vai ser 29. Só isso que vai mudar, não vai mudar mais nada. Só temos mais 2 minutos. Estamos no final. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que a gente está tentando fazer o melhor por todos nós, mas vocês também têm que desejar fazer essa mudança. A equipe que a gente montou aqui, ela é qualificada para ajudar os empresários. E cabe a nós levar vocês a informação.
Então, eu vou deixar aqui meu final, porque o Paulo e o Gilson também precisam dar o final deles. Agradeço de coração vocês estarem participando aqui. Essa palestra vai ficar no YouTube, eu vou fazer novas palestras sobre isso, de uma forma qualificada para cada tipo de tributação, para que vocês entendam. Muito obrigado por participarem aqui da nossa pequena live aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pela companhia e pela oportunidade aqui, né? E nós estamos aí à disposição, vai estar gravado, né? Obrigado a todos, especialmente a você, Adilson. Obrigado. Paulo. Bom, obrigado por participar e obrigado pelo pessoal que participou, atender o pedido. Eu acho que foi muito oportuno esse momento, porque está alertando para uma situação que já está aí, mas nós temos que nos preparar para olhar, entender e poder agir, pessoal. Porque, como foi dito aí, se nós entrarmos errado nisso, não dá para sair. Vai ser errado mesmo, e a complicação vai ser muito grande. Então, pessoal, agora é o momento de pensar e fazer o que tem que fazer, tá? E como o Adilson disse, vamos fazer antes. A gestão fala isso, né, pessoal? O modelo de gestão vai ter que ser visto, ajustado, para aí poder tocar o meu negócio de forma certa, já dentro dessa nova visão. Ok? Então, boa noite para vocês e nós nos encontramos aí, pessoal. Ficamos à disposição. Obrigado. Abraço. Obrigado, uma boa noite para todos vocês.